Palavra do Padre. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Com essa saudação do versículo do Salmo 50, eu começo o momento com a palavra do Padre, levando até você a maior palavra da carta magna para nós cristãos, que é da Sagrada Escritura. E hoje, como você já está inteirado, é o Evangelho de Mateus, no capítulo 22, onde Jesus diz que o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas esses não quiseram ir. O rei então mandou outros empregados dizendo: já preparei o banquete, os bois, os animais, tudo pronto para a festa. Mas os convidados também não deram a menor importância. E foi para o seu campo, outros para os seus negócios. Enquanto isso, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. Então o rei ficou furioso, indignado, e mandou matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. E depois diz assim: em seguida o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos o que encontrardes. Meu querido amigo e amiga, na tradição bíblica, o banquete de núpcias é a mais alta expressão de festa. Jesus compara o reino de Deus exatamente a um banquete de núpcias. Mais ainda, compara-o ao banquete que um rei preparou para o casamento do seu filho. Era de esperar uma enorme e bem-sucedida festa, mas surgem imprevistos. Os convidados recusam participar. E na perspectiva teológica de Mateus, esta parábola refere-se a Israel desde os seus princípios até a vinda do Messias. Foi sempre um povo rebelde e acabou por recusar o Messias como seus dons. Mas Deus, que tem tudo pronto, abre o banquete a outros convidados. Os novos comensais formam o novo Israel, a Igreja Santa, mas sempre cariciada da conversão e que por isso precisa sempre de estar atenta para conservar a veste nupcial. E esta veste ensina-nos que o convite para a festa do banquete é uma graça, um dom que envolve e compromete. Podemos acolhê-lo ou recusá-lo. Quem o recusa encontra sempre desculpas justificativas que não são mais do que auto-enganos. E quem entra na sala nupcial também não deve pensar que tem a salvação garantida, ainda que a entrada seja gratuita e oferecida a todos, mas exige dos participantes a veste nupcial. Então veja só, quando o Evangelho é pautado por essa linha, nos faz a gente pensar um pouco exatamente nesse traje. Amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Hoje a gente ficasse na porta da igreja e observando as pessoas lá da frente do altar, e se ficássemos pensando assim: amigo, como você entrou aqui? É a pergunta do rei, aquele que tinha aceitado o convite para a festa de casamento, mas está sem o traje de festa. Os que participam do casamento do filho são os cristãos que acolhem Jesus como Messias. Não é suficiente, porém, dizer sim. Com efeito, não é quem diz Senhor, Senhor que entrará no reino, mas quem faz a vontade do Pai. Assim como na roça, no meio da plantação, há também mato, também entre nós e dentro de nós, além das coisas boas, há também coisa que não presta. Então as histórias da Bíblia são uma janela virada para o passado, para a gente ficar sabendo o que aconteceu naquele tempo. Lembro-me de que um dia um senhor me perguntou: Padre,
Porque o Evangelho sempre diz, naquele tempo, são muito mais um espelho para ajudar a ver o que acontece hoje. E isto acontece sobretudo com as parábolas, falando de outra coisa, com mais facilidade, limpa o terreno para a gente ver o que está diante dos olhos e a gente não enxerga. O ouvinte escuta as histórias das parábolas desarmado, como se não se dissessem respeito. Só no fim é que percebe quem falam dele, mas aí já é tarde. Então a parábola, como um espelho, nos faz ver aquilo de outro jeito. Sem espelho nunca veríamos. Sem espelho ninguém se vê. Então a parábola de hoje é um desenvolvimento daquela que foi anteriormente, praticada, ouvida ontem de um modo particular. Aquele que cair em cima desta pedra ficará em pedaços, e aquele em cima do qual ela cair ficará esmagado. Quer dizer, o confronto com a pedra rejeitada é sempre desastroso. A parábola de hoje é uma chamada à responsabilidade, fazer parte do povo de Deus, tanto para os hebreus como para os cristãos, que não garante automaticamente a salvação. Muito ao contrário, uma condição para a salvação é a igreja reconhecer que somos como nossos pais Israel, é reconhecer que somos como irmão que diz sim e depois não faz, mas para nos tornarmos como irmão que diz não, mas depois se arrepende e faz. Então, para concluir a pequenina reflexão nesta noite, para se fazer efetivamente parte do povo de Deus que acolhe a pedra rejeitada, é preciso primeiro reconhecer que fazemos parte do grupo dos que a rejeitam. Somos como aquele que entrou sem estar com a roupa de festa. Se não percebo que sou pecador, não posso perceber Jesus como meu Salvador. Se não sinto que estou doente, não sinto que preciso de médico. Ser chamado a responder não significa ser automaticamente salvo. Todos são chamados, mas só é escolhido ou salvo quem decide livremente responder ao convite, não com palavras, mas com fatos. Passa lá em casa. Passo sim. E não sabe nem onde a pessoa mora. Rezemos para que nosso Deus nos ajude a criar um coração novo, onde o Espírito é colocado em nós de maneira decidida, onde o Senhor não se afasta da nossa face. Peçamos então com amor, com carinho ao nosso Deus. Senhor, que fizeste o abade São Bernardo inflamado do zelo por vossa casa, uma luz que brilhe e ilumina a igreja, através do exemplo dele, que a vossa igreja, sempre necessitada de conversão e de reforma, que seja fiel a Deus e aos grandes anseios da humanidade. Pedimos por todos os monges entregues ao silêncio, à oração e ao trabalho, que sua opção de vida seja um sinal da primazia do reino de Deus. Pedimos ainda pelo Papa, pelos bispos, pelo nosso bispo, Dom Emanuel. Pedimos pelos presbíteros, os que nós conhecemos, aqueles que nos ajudaram de alguma forma. Nesse mês vocacional, lembramos tudo isso. Estamos ainda a lembrar e a rezar, pedindo ao Senhor que sejam cada vez mais responsáveis pelo ministério pastoral, que sejam verdadeiros servidores dos irmãos e irmãs. Pedimos ainda, Senhor, pelos políticos e governantes, cuja razão de ser é o bem comum, que trabalhem por uma vida digna para todos os cidadãos. Assim, Deus Santo, fonte de vida nova e futuro último da história humana, olhai para as preces que brotam do nosso coração por intercessão da Virgem Maria, vinde em auxílio da nossa fraqueza com a vossa misericórdia. Tudo isso os pedimos, ó Pai, pelo mesmo Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém.
e que a bênção de Deus possa encher sua casa, sua família e ter uma noite muito santa. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, até amanhã.